Nossos milhares, quiçá milhões de fãs. Seja bem-vindo à Nação Queirozense a mais um conteúdo de garbo e elegância aqui no É Nós Queiroz. Quem é quem no grupo 2, o grupo do Papão, no quadrangular final da Série C 2023? O fator casa, o fator visitante vai, deve, pode impactar? Quais são as chances? Vem com nós que você vai saber análises e informações sobre Paysandu, Volta Redonda, Botafogo da Paraíba e Amazonas agora neste conteúdo. Vem com nós, papi! Salve mais uma vez, Nação Queirozense! Seja muito bem-vinda. Vamos falar sobre o grupo 2 do quadrangular final da Série C. Grupo esse que é formado por Volta Redonda, Amazonas, Botafogo da Paraíba e o Papão, o Paysandu Papão da Curuzu. E neste vídeo, nós vamos falar um pouco da performance desses times em casa, fora, o que isso pode e deve impactar na ascendência ou não para a Série B 2024. Então, ficaste curioso, como eu disse? Dá o like logo, já chega dando like, te inscreve no canal, te torna membro, tudo isso está aqui na descrição, né? O joinha é muito fácil. Clica no sininho para receber as notificações de tudo que a gente vai fazer durante essa fase final. E esse e todos os conteúdos do É Nós são patrocinados pela Bet Nacional. Vai lá, profetiza nesse quadrangular com responsabilidade. Vai lá apostar no teu time de coração para ver se tu ganha uma grana e vem se tornar membro. Valeu? Então vamos nessa. Vamos lá. Eu fiz aqui um estudo, né, uma análise sobre pontuação de cada time fora e dentro de casa. Porque neste quadrangular, como eu já falei em algumas lives, isso para mim será mais fundamental do que foi na primeira fase. E você deve ver aqui, ó, aparecendo algumas coisas. Eu vou tentar ir por quem chegou na frente, tá? Vamos começar com o Voltaço. Third Circle. Third Circle, o Volta Redonda, que não começa bem o campeonato. Isso será tema para outro vídeo em relação ao rival do Paysandu. O Volta começa com 3 derrotas e tal, e de repente começa a crescer, começa a melhorar e faz o seguinte número. O Volta Redonda termina com 33 pontos, 23 em casa, 10 fora. Vamos lá, arredondando, é 70% dentro do seu estádio e 30% fora. Beleza? Guarda esse número. E aí a gente vai para o Amazonas. Amazonas faz 32 pontos, 16 em casa, 50%. 16 fora, 50% também. Isso diz muito de características de tradição que a gente vai abordar já já. Fica aí. O Botafogo da Paraíba é um time que fez 30 pontos. 19 pontos em casa, 63% e 11 pontos fora de casa, 27%. Vai vendo. E aí vem o Paysandu, o Papão da Curuzu aqui do Pará, de Belém, e ele faz absurdos 79%, quase 80% dos seus 29 pontos em casa. E 6, apenas 6, com uma vitória, e também isso influencia fora de casa. Colocado aqui tais números, a gente vai analisar. Os números frios te dizem o que tu quiseres. Eu vou fazer a minha análise, dar os meus pitacos e tu vais vir aqui embaixo nos comentários e dizer o que é que tu acha. Algumas coisas. 1. O resultado, a divisão de pontos do Amazonas me confirma uma parada que eu digo e tal. O Amazonas não tem tradição alguma. O Amazonas nem é um time que a galera de lá torce e tal. Por isso
ele pode ser considerado uma incógnita. Em que sentido? Ele pode não sentir absolutamente nenhuma em jogar na sua casa e ele está pedindo, eu li, para jogar na Arena Amazônia, lá o estádio Elefante Branco, e para ele tanto faz jogar fora. Ele faz belos jogos, tem boas vitórias fora de casa e tem derrotas também dentro da sua casa. Uma delas, inclusive, para o Paysandu que está nesse grupo. É, por sinal, uma vitória fundamental no início da era Hélio dos Anjos e que faz com que o Paysandu cresça, porque à época o Amazonas era o líder do campeonato e a partir daí ele engate uma sequência de pontos que faz com que ele esteja no quadrangular final. Beleza? Então, o Amazonas não imagino que faça valer, a não ser que toda a cidade de Manaus faça do Amazonas o queridinho, como tentou fazer com o Manaus, não adiantou que o Manaus caiu. Então o Amazonas não tem essa tradição, mas é um time perigoso, talvez por não tê-la. Então ele pode incomodar muito o seu time na sua casa. Vamos por Volta. O Volta Redonda é muito parecido neste momento com o Paysandu. Fez a maioria dos seus pontos dentro do seu estádio da Cidadania. O Turn Circle é um time que eu vou ficar muito de olho. Eu não vou dizer quem subirá agora, porque terá um outro vídeo. Tu que está assistindo, assim como eu fiz em 2022, agora em 2023, eu cravarei quem ascenderá para a Série B 2024. Então, o Volta Redonda, que é um time não com muita torcida, não, mas tradicional do futebol carioca, faz valer, sim, o seu mando de campo no Estado da Cidadania. Aí eu acredito que muitos torcedores de outros times do Rio podem abraçar o Volta Redonda quando jogar lá. Entendeu? Então, eu acho que o Volta Redonda vai fazer valer o seu mando. É uma das características, ele deve aproveitar os jogos em casa. Dois dos seus adversários, o Amazonas e o Paysandu, foram goleados nos seus domínios, no domínio do Volta, no Estado da Cidadania. Foi 3-0 e 5-1. 3-0 contra o Paysandu, passando o carro, e 5-1 contra o Amazonas. Então ele demonstra com isso que é muito forte dentro de casa. Bora pro Botafogo. O Botafogo também faz valer o seu mando. O Botafogo, diferente dos citados, tem uma torcida que está ávida, né, pelo acesso. Uma torcida que ano passado também sentiu não entrar no G8, que teve alguns problemas, inclusive com o rival bicolor, né, o Clube do Remo. E o Botafogo da Paraíba, talvez, dentre os quatro, se mantenha ali sem muitas, como é que eu vou dizer, ondulações, né? Ondulações gigantes. Então ele tá ali, ele morde pontos fora, ele faz sempre jogos ranhetas dentro de casa e vence. Inclusive, tem um jogo emblemático contra o Paysandu. O Paysandu joga bem, o Paysandu tá na frente, o goleiro bicolor à época falha miseravelmente em 2 jogos e no final o Botafogo faz um gol épico, né, que dá os 3 pontos dentro de casa contra o Paysandu. Se há alguém também com pressão de torcida, com estilo Caldeirão, que pode fazer uma diferença, esse alguém é o Botafogo da Paraíba, que fez 63% dos seus pontos dentro de casa. Neste caso, apesar de não ser o maior, eu aposto em torcida, tá? E aí vamos ao Paysandu. Você que está chegando no canal agora, eu sou o Paulo Gralato, falo de Belém do Pará, então este quintalzinho eu conheço muito bem. O Paysandu é um tubarão dentro de casa. O Paysandu teve 80% de todos os seus pontos, principalmente na Curuzu. E o Paysandu conta com uma simbiose extranatural, extraterrestre, extrasensorial do seu torcedor, da Fiel Bicolor, com este homem. Hélio dos Anjos, The Angels.
Desde que chegou ao Paysandu, o Hélio conseguiu trazer a torcida bicolor para perto do time. Isso não vinha acontecendo com os antecessores. Nem o Márcio, nem o Marquinhos, que ambos estão, por sinal, na Série B. E a partir da chegada do Hélio, vitória contra o rival Clube do Remo, a vitória contra, à época, o líder, como já falamos, Amazonas, fora de casa, num jogo ranheta, feio, mas não interessa, foi lá e conseguiu. Eu fiz uma conta rápida. Se o Paysandu mantiver 80-20, o Paysandu fará 7,2 pontos dos 9 disputados em casa e o 1,8 do fora vai para 9 pontos, tá? Vai para 9 pontos. Muita gente está dizendo, Paulo, com 9 sobe, ganhou tudo em casa, sobe. Isso vale para o Paysandu e para todos os outros citados. Ano passado, no grupo do Paysandu, o Vitória subiu com 9. Porém, no outro grupo, o segundo colocado subiu com 10. Minha sugestão a todos, briga pelos 10 pontos. Briga pelos 10 pontos que aí sim, eu acredito que te garanta na Série B 2024. Paulo, tudo bem, mostraste alguns números e tal, falaste. O que tu achas? Já falei em algumas lives. Por sinal, você pode estar vendo esse vídeo. Vai aqui nos conteúdos do canal, porque vai ter live. Se tu estiver vendo depois dessa live, vai lá e vê se eu fui incoerente, coerente. Eu acho que sim, diferente do primeiro turno, o mando de campo será muito valioso. Muito valioso. E eu já dou o meu pitaco aqui. Eu sei que há outros fatores que não só técnico e tal, mas se tivesse alguma moralzinha, eu escolheria a Curuzu para esse quadrangular. Fato. Por N motivos. Então, assim, eu acho que o fator casa será muito importante, por isso que eu fiz questão de mostrar para ti quantos pontos cada um fez na sua casa e fora. E o que isso pode impactar? Paysandu é um tubarão em casa, mas em compensação é um peixinho de aquário fora. Tem que melhorar isso. Não adianta. Precisa morder ponto lá fora. O Volta Redonda também faz valer o seu estádio da cidadania, né? O jogar em casa, venceu 2 dos seus rivais nesse quadrangular com larga margem de gols, tá? O Amazonas é o Amazonas, ou seja, para ele tanto faz jogar em casa ou fora, esse negócio de torcida para o Amazonas não liga muito. O Botafogo da Paraíba é um time que eu acredito que vai ser abraçado pelo seu torcedor. Pressão, se esses jogadores tiverem uma tranquilidade, pode ser a favor e contra os seus adversários, mas em qualquer derrapada isso pode ser sentido, assim como o Paysandu. A Curuzu é um caldeirão. Com o Hélio dos Anjos no banco, ele é um caldeirão a favor do time do Paysandu. Então, para mim, esse é o grande diferencial. Nem estou falando de técnica, nem estou falando de tática. Estou falando da condição anímica, de vibe que a Curuzu tem a partir do que o Hélio assume o Paysandu. E tu, torcedor bicolor? E tu, torcedor do Volta, do Belo, do Amazonas, o que tu achas? O que eu falei é muita viagem. Se você discordar, bota aqui também, com respeito ao coleguinha. Mas deixa teu like, te inscreve no canal, te torna membro desse canal de Garbo e Elegância, porque muita coisa vem aí nesse quadrangular exclusivo para membros. Valeu? A Bet Nacional, a nossa patrocinadora do mais alto Garbo e Elegância. Aqui embaixo o link, código é NÓS. Profetiza nesse quadrangular com responsabilidade. Beijo, é nóis.